Boa noite, a paz do Senhor, minhas amadas, minhas queridas, mulheres ativas aqui no podcast mais uma vez. Viemos aqui falar sobre um assunto muito interessante e muitos, às vezes, estão precisando e aqueles que já estão cientes, queria saber. Nós estamos aqui falando para servo, né? Para cada um com sua unção, que o dom e que Deus nos deu. Lá na palavra, hoje, né, pedi uma palavra ao Senhor que está lá em Efésios 4, a unidade da fé. Vou ler esse capítulozinho, né, aqui na palavra, para entrar no assunto, para chegar ao assunto que vamos falar hoje, nessa noite. Me chamo Sueli Machado, vim aqui dar mais uma palavra a vocês, a nós que precisamos a palavra do Senhor, e cada dia mais dedicação, mais sabedoria, né, na vida, que Deus venha nos sabedoria, cada dia mais, perseverança, né, que nós vamos cada dia estar lutando, não desistindo do nosso objetivo, que é a nossa casa, que é o nosso ministério, a nossa família, né. Então, aqui na palavra, que está aqui lá em Efésios 4, a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da nossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todo. Amém. O que quer dizer nessa palavra, na unidade da fé, que aqui está falando para nós que fomos chamados, né? Em uma só fé, em um só batismo, né? Que nós, onde nós fomos chamados. Deus, às vezes a gente perguntamos, Senhor, eu oro para o meu filho, eu oro para o meu esposo, eu oro para um vizinho, eu oro para minha família, eu oro para uma cura, eu oro para uma porta de emprego, eu oro numa restauração, pela minha libertação. Mas aí, o que você está fazendo? Como Deus pode agir? Como Deus pode entrar na sua vida? Ah, como assim, Sueli? Como assim? É simples. Como eu quero que, um exemplo, que o meu marido venha ser liberto, venha estar servindo ao Senhor. Se eu não oro, se eu não faço propósito, se eu não busco pela vida dele. Ah, mas eu oro, eu busco. Não, não é isso que eu quero dizer. Ah, eu vou no templo, eu vou na igreja, nos dias de culto, oro, sinto aquele louvor, aquela palavra, chego em casa, fecho a Bíblia e só no próximo culto que tiver. Não. Porque aqui Deus está falando no versículo 4, há somente um corpo. Então, se a palavra do Senhor fala que é somente um corpo, um espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, há somente só um Senhor, uma só fé e um só batismo. Que isso? O que eu tô querendo, não? Nós chegamos para o nosso familiar, para o nosso colega, os nossos vizinhos que estão no dia a dia nosso, principalmente nossos familiares dentro da nossa casa, mas ainda não são libertos, ainda não servem ao Senhor. Mas o Evangelho do Senhor é libertação, é cura, é transformação. Mas eu chego na minha casa, porque o Senhor é o quê? Quando a gente fala, quando a gente sente aquela alegria, aquele amor,
aquela perseverança, aquela ousadia, aquela que a gente sente vontade de salvar o mundo, de querer que venha servir o mesmo Deus nosso, que venha sentir a mesma alegria que nós sentimos. Na palavra de Deus fala que o maior testemunho é dentro da nossa casa, na nossa família. Então, como o meu exemplo, a minha conduta, a minha postura dentro do meu lar é que vai transformar, que vai curar, que vai restaurar, que vai sentir a alegria do meu Deus que eu sirvo. Vamos pensar, poxa, eu quero sentir esse Deus que a minha mãe serve, esse Deus que a minha irmã serve, que a minha filha serve, que a minha esposa serve, o meu esposo, o meu filho, ou minha mãe. Esse Deus tanto que fala, eu quero conhecer. Então, essa é a questão. Nós somos testemunhos dentro da nossa casa. Se é meu testemunho que vai libertar, que vai salvar, que vai curar, que vai transformar. Nós temos um só batismo, uma só fé. O evangelho, na verdade, né? O evangelho de verdade não é aceitação. O evangelho de verdade, o verdadeiro evangelho é a transformação de dentro para fora. É essa transformação que meu filho, a minha casa está vendo. É essa transformação que vai curar, que vai transformar, que vai libertar, que vai sentir de servir ao Senhor, de conhecer o Senhor. Ah, mas Sueli, minha casa assim, é muita acusação, é pedrada, é muita... Mas o que você passa dentro de casa, às vezes a gente pensa que não está vendo, que não está refletindo. Mas lá fora, ou alguém falar, não, a minha mãe é serva do Senhor, a minha esposa é serva do Senhor, não, a minha irmã é serva do Senhor. E às vezes é tão engraçado que quando a gente tá ali na nossa batalha, na nossa luta, fala tudo que você você é loucura, você todo dia na igreja, no culto, você tá ali na obra do Senhor, tá envolvida no ministério, você é doido, você é louco. Muitos falam assim, muitos estão cientes disso também. Mas na hora, você sabe que quando vai te honrar, ou quando você menos espera, quando lembra de você, a família, ou quem tá no seu lado, ô irmã, ô esposa, ô mãe, ore por mim. Ah, eu preciso de uma oração. Mas sabe por que isso? Porque a sua conduta mostra quem você é. A tua conduta transforma, a tua conduta faz que tá olhando, por mais que não vai mostrar pra você, não vai mostrar pra mim. Mas na hora de um aperto, na hora de uma situação, lembra por causa da sua conduta. Porque, como o Cabe fala, o verdadeiro, o evangelho de verdade não é aceitação. O verdadeiro evangelho é transformação. Então, olha que coisa linda, maravilhosa. Nossa casa tem que sentir a transformação, a nossa família, porque primeiro nosso ministério é dentro da nossa casa. É com a nossa, como eu vou transformar, vou libertar, eu vou curar, vou pregar a palavra lá de fora, se dentro da minha casa eu não faço isso, se dentro da minha casa eu não oro, eu não busco, eu não tô servindo. Como eu vou ter condição de falar uma palavra para um lado de fora? Que Deus é bom, que Deus transforma, Deus cura, Deus trata, Deus restaura, Deus transforma. Se dentro da minha casa, no meu lar, o meu maior ministério, eu não faço. Não, peraí, algo está acontecendo. Então, para que eu venha tratar lá fora, eu tenho que tratar de dentro. Assim somos nós. Primeiro, nós é transformada por dentro. Porque o verdadeiro evangelho vem ser transformado. E quando nós transforma, de dentro para fora. Então, como eu vou curar, libertar ou falar uma palavra para fora se dentro da minha casa ainda não falo? O meu maior ministério.
Então, nós temos que estar ciente que Deus, Ele é Deus, nós já sabemos. Mas a nossa casa, porque quando Deus me chamou ou chamou você, Ele podia chamar a mãe, o pai, a outro irmão, a outra irmã, a tia, a prima. Olha eu, minha família, do berço católico, da vida lá fora. E às vezes eu perguntava assim, logo eu, que prefiro ficar na minha. Ficar na minha. Que vem me pegar de um jeito. Eu falo, Senhor, logo eu. Mas Deus escolheu. Ele podia pegar qualquer um. Ele pode. Mas Ele pegou eu para mim, para ser a coluna da minha casa, da minha família. Pegou você, chamou você, escolheu você. Mesmo nós somos errantes, Ele chamou. Porque quando eu falei, Senhor, como eu vou estar com a tua farda, vou estar para a sua palavra, que revelou, me chamou, o dom da palavra, errante, falha, pecador, sabe? Aí eu falava, e demorei, Deus falou. Ele não pega o sã, ele não pega o estudado, ele não pega o rico, ele capacita quem não tem nada. E mesmo se for um bem estudado, um doutorado, mas como que para fazer a obra dele? Ele que tem que ser usado, porque nós somos uma ferramenta. É que nem essa caneta. Para ela escrever, para ela desenhar, para ela fazer grandes projetos, assinar grande projeto, ela tem que ser usada e precisa de uma mão, de um condutor. Assim é nós na vida do nosso Senhor. Nós somos ferramenta na mão dele, para que ele venha fazer conforme. A caneta não pode escrever sozinha. A caneta não pode desenhar grandes projetos ou pequenos projetos. A caneta não pode nem sequer se levantar se o condutor não mexer, não usá-la. Assim são nossa vida. Ele capacita, ele nos lapida, nos transforma conforme a tua vontade, o teu querer. Primeiro você tem que querer. Ah, mas Sueli, eu não tenho força, eu não tenho... Espera um pouquinho. O teu querer. Senhor, eu não tenho força, Senhor, para orar. Eu não tenho força, Senhor, para levantar. Se eu não tenho força para a sua caminhada, se eu não tenho força, não consigo estar em tua obra, caminhar em tua obra, Senhor, fazer a tua obra, Senhor. Então, Senhor, eu lhe peço, me dê força, ânimo, vontade. Esteja no meu caminho, no meu projeto, no meu espaço. Porque Deus, ele precisa da tua permissão para ele entrar. Tem o seu querer. Então, nossa vida é sim baseada nisso. Nós vivemos pela fé. E o mais engraçado, né? O evangelho tem poder para mudar de vida. O evangelho tem poder para mudar de vida. Muda. Mas nós só vamos vencer a carne, só vamos vencer em oração, em jejum, em busca dele, em busca do Espírito Santo. Meditar a palavra, nem que seja 2, 3 versículos por dia, pedindo a direção ao Senhor para vencer a carne, em oração, jejum e na palavra do Senhor. Nós temos que procurar mais nos encher do Espírito Santo, encher da presença dele. Porque como é bom e maravilhoso quando a gente enche da presença dele. É tremendo. Você tem intimidade, nós temos intimidade que nunca imaginamos. Intimidade a gente só conhece quando a gente ora, medita na palavra. Quanto mais nós vamos ao profundo do Senhor, mais ele faz nos conhecer.
E o engraçado, quando Jesus pergunta, Jesus, na passagem bíblica, ele pergunta a Pedro, né, o que tem para dar a multidões, né? E Pedro falou, não, minto, né? Pedro, Senhor, despeça essa multidão, porque eu não tenho o que comer. E o engraçado, Deus pergunta, o que tens para comer? E Deus está perguntando, o que você tem para oferecer ao Senhor? Ele está perguntando o que você tem. Porque Deus veio para multiplicar. Quando ele falou para o que você tem na sua casa? Eu vou só um pouco de azeite e um pouco de farinha. E Deus perguntou o que você tem. E nesse que você tem, foi lá que ele fez. Multiplicou o azeite, multiplicou a farinha. Assim como a outra viúva que os mercadores iam voltar para pegar os filhos dela, para ser escravizada. E perguntou o que você tem, só tem uma botija, só tem um pouco de azeite. Nesse pouco de azeite foi onde houve a multiplicação. E na multidão que Jesus estava, perguntou o que tens? Aí Pedro rodou, andou, naturalmente viu, Senhor, só tem 2 pães e 3 peixes. Deus entrou na multiplicação. Deus entra naquilo que você tem. Ele não está entrando no muito. É no pouco. É no que você tem. Se você tem um azeite, vai multiplicar esse azeite. Se você tem esse pouco de farinha, ele vai multiplicar, mas é o que você tem. O que você tem oferecido para o Senhor? Na tua vida espiritual. O que você tem? Essa é a pergunta que eu deixo hoje para vocês. O que você tem para oferecer a Deus? Deus está perguntando o que você tem. Eu falo o que eu tenho. Eu tenho meu ministério, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, a minha vida com Deus. E o que eu tenho é onde eu peço a Deus, onde Ele vem multiplicar, transformar. Que a presença deve ser enchida, preenchida, cada dia em cada um deles. Não é fácil estar aqui agora para pregar, porque as lutas são muito grandes. O que Deus me deu, o dom da palavra, para mim foi hoje. Acho que de torno de 4 a 5 anos atrás. E para mim vir aqui falar, não é fácil. Porque para fugir das coisas do Senhor é cansativo. Mas você fazer as coisas dele não é cansativo. Mas também não significa que você vai ter uma vida fácil. Mas temos a certeza que com ele o sucesso é garantido. Na minha casa, na minha família. Então deixo hoje essa palavra hoje para vocês. Mulheres, não somente mulheres que estiver ouvindo, né? Aqueles também que estão precisando de uma palavra. Então, aqui vão estar, né? Aqui eu deixo essa palavra e essa oração. Vamos orar, né? Senhor, aqui, meu Pai, eu estou orando para as pessoas que aqui estão ouvindo, estão vendo, e aqueles que ainda não viram, meu Pai, que vão ver, Senhor. Senhor, muitos estão precisando de uma palavra, de uma cura, de uma libertação. Eu não sei, meu Pai, o que estão passando, o que estão precisando, Senhor. Mas o Senhor sabe o que estão precisando. O Senhor sonda corações, conhece nosso íntimo. Antes mesmo de nós ser formados, no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Senhor, que essa palavra, Senhor, que vem conforme vem esse alimento para cada um que precisa nessa noite. Que vem da paz, saúde, força, meu Pai, para transformar, para vencer, meu Pai, os obstáculos. Tira, Senhor, todo empecilho, toda pedra, meu Pai, de tropeço, tudo aquilo que está impedindo, meu Pai, o teu servo, teus filhos, meu Pai, tua filha, meu Pai, de te conhecer, de te entender, meu Pai. Abra, Senhor, tua visão, Senhor, e do entendimento, dar sabedoria, Senhor, para hoje, para a tua casa, para a tua família, para quem estiver como mulher, como esposa, como esposo, como mãe, como filho, como pai, como amiga.
Conforme cada coisa, situações que nós vamos ter uma palavra. Nos usa, meu Pai, nos lapida, nos transforma, meu Pai. Que cada dia o Senhor entra, meu Pai, e vem invadir com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo. Enche, Senhor, cada lar e aqueles que estiver ouvindo a Tua palavra. Oh, Jesus, que venha haver transformação. Que não venha desistir, Senhor, da Tua casa, da Tua família, do Teu ministério. O de fora, Senhor, vão dizer, larga. Já não tem mais chance, não tem mais jeito. É um drogado, um bêbado, um alcoólico, um enfermo, um doente. Mas ele não sabe quantas lágrimas, quantas orações nós oramos. Às vezes anos, Senhor, mas nós não podemos desistir. Não podemos desistir da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério. Oh, Jesus, leva, Senhor, cada um, meu Pai, a Tua unção, a Tua presença. Dá a cada um, Senhor, um coração renovado. Dá força, Senhor, para vencer os obstáculos da vida. Senhor, eu te entrego, Senhor, essa palavra, essa oração em Tuas mãos. Que não venha ser eu, Senhor, mas sim o Senhor para curar, para libertar. Então, Senhor, cuida, Senhor, dos Teus filhos, das filhas, Senhor, nesta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Pois Teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Fica aí mais uma palavra de fé. Vai aí no YouTube, no podcast Mulheres Ativa. Curte, compartilha. Se inscreve aí nessa letrazinha vermelhinha, né? Bota aí para nós mais notificações, né? Para se inscrever. Vai também no TikTok, lá na podcast Mulheres Ativa. Compartilha, curte, se inscreve, me segue lá. E fique com Deus, que vem ter uma ótima noite abençoada. Minhas cheirosas.